O Evangelho para este domingo, 14 de julho de 2024, é o de São Marcos, capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 11. Leiam aí, por favor, e se estiverem juntos, mais de uma pessoa, juntas, reflitam, pensem, orem, rezem e já voltaremos para a reflexão do Evangelho. Jesus reúne os seus discípulos e dá o primeiro sinal de apostolicidade para eles. Ele os envia. Bem como diz São Marcos, cujo trecho vocês leram aí no versículo 7, diz: Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Aqui há o sinal da apostolicidade, porque apóstolo quer dizer aquela que é enviado, enviada. Foi o que aconteceu. Quer dizer, Jesus não se fechou na lamentação, embora tenha se abatido, do que ocorreu em Nazaré. Porque o reino, como vimos na reflexão do domingo passado, era de tanta potência e universalmente abrangente que ele se negava a se fechar a uma experiência frustrante, frustrada, a um endurecimento de corações e de mentes em sua própria terra, e viu todo o mundo aberto diante dele. Só que, diferentemente do que ocorreu em Nazaré, onde ele estava com os seus discípulos, aqui ele os apostoliza enviando os seus discípulos sozinhos, sem ele. Mas atenção, há 2 pontos fundamentais a serem entendidos aqui. O primeiro é que Jesus os chamou. Quem lê o Evangelho todo, principalmente do início até aqui, há de perceber que Jesus não os chamou agora para mandá-los, para enviá-los, para apostolicizá-los. Jesus os chamou desde a chegada dele, desde que João fora preso e assassinado por Herodes, lá nas praias, nas margens do lago da Galileia, quando ele se encontrou com trabalhadores, com pescadores, e os chamou para serem pescadores de homens, de pessoas. E aqui está o sinal de que eles começarão a lançar as redes para pescar estes homens e estas mulheres, a quem se dirigiam, para quem seriam apóstolos e apóstolas como discípulos e discípulas de Jesus. Jesus é quem chama. Mas ele chama porque, como diz já no início do Evangelho, ele veio para implantar o reino de Deus e convocar a todos para que se arrependessem e mudassem de pensamento, mudassem as suas vidas, se integrando neste reino. Ele veio para realizar, ele é a realização do reino, ele é a instituição do reino, ele é a encarnação do reino, ele é a agente central do reino, ele é o acontecer do reino. Sem Jesus, não se pode falar em reino de Deus. Fora de Jesus, falar em reino de Deus é falar numa mística vazia, num espiritualismo feito à imagem e semelhança dos negócios, dos interesses pessoais, emocionais das pessoas, e não do reino de Deus. O reino de Deus se dá em Jesus, a partir de Jesus. Esse é um ponto que tem que ter relevância
na compreensão desse envio, desse chamado. Jesus os chamou os 12. Se tornaram 12 pelo chamado de Jesus. Se tornaram discípulos pelo chamado de Jesus. São enviados agora porque antes foram chamados por Jesus. Esse é um ponto fundamental. O outro ponto é para identificarmos de que Jesus falamos. De que Jesus o reino de Deus trata. É o Jesus palestino. É o Jesus histórico. Não é o Jesus majestoso dos tronos. Não é o Jesus a imagem e semelhança de Herodes. Não é o Jesus a imagem e semelhança do templo de Jerusalém. Não é o Jesus como gostariam que fossem os fariseus, os essênios, aqueles que o pressionavam a todo momento. Não é nem o Jesus a imagem e semelhança dos seus próprios discípulos. É o Jesus palestino. É o Jesus histórico. É o Jesus geográfico. É o Jesus periférico. É o Jesus pobre no meio dos pobres. É o Jesus humano humanizando as pessoas. É o Jesus palestino, situado num determinado lugar. Se nós invocássemos São João aqui, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, poderíamos simplesmente tergiversar e dizer, Jesus poderia ter nascido na Grécia, em Atenas, no centro intelectual dominante. Jesus poderia ter nascido em Roma, no centro imperial do Império Romano. Jesus poderia ter nascido na Babilônia, no centro nevrálgico da cultura pérsica. Jesus poderia ter nascido em qualquer outro centro. Por isso, temos que entender que este Jesus que chama e que envia não é nada disso. É o Jesus periférico. É o Jesus dos pobres. É o Jesus dos vencidos. Não é Jesus dos vencedores. Não é o Jesus dos poderosos. É o Jesus dos despossuídos de poder. Disso não podemos abrir mão, não temos direito de abrir mãos de jeito nenhum para enfeitarmos os interesses das igrejas. E a terceira consideração é que esse Jesus que chama e que envia não é um Jesus de igreja, não é um Jesus de religião alguma, não é um Jesus de templo, como se templo fosse posto de combustível a encher os tanques espirituais de velharias, de religiões envelhecidas, de princípios caducos. Não, este Jesus é um Jesus das ruas. Ele está nas ruas, ele está nas margens do Lago da Galileia. Ele tentou entrar numa sinagoga da periferia, mais periferia ainda. Ele se relaciona com as pessoas mais vencidas ainda pelos poderosos. É o Jesus dos vencidos e não dos vencedores. Temos que nos lembrar sempre disso, de que Jesus nós tratamos. O alerta se faz importante, porque afinal as igrejas desde o segundo, terceiro século começaram a inventar um outro Jesus, até tornando-o um Senhor poderoso, abençoador de reinados opressores, estralhaçadores de reinados da guerra, de reinados de destruição das vidas humanas e da própria realidade tão amada por Deus. Este Jesus é o Jesus das igrejas. Este Jesus é o Jesus, a imagem e semelhança da escravocracia. Este Jesus é a imagem e semelhança, depois mais tarde, do feudalismo. E este Jesus é o Jesus que mais tarde se tornou o Jesus neoliberal, o Jesus capitalista. Os tronos poderosos que escolhe pessoas para o seu reino, mas de preferência as pessoas lustrosas, cheirosas, enfeitadas pelos interesses mesquinhos da burguesia. Não é esse o Jesus. O Jesus de São Marcos que descreveu a experiência do Jesus palestino, mas o São Marcos que vivia esse conflito em Roma pelos anos 64, 70,
quando a comunidade o publicou como evangelho. Então, começamos a entender um pouco quem é esse Jesus que chama, quem é esse Jesus que envia. É um Jesus que está fora dos templos, fora das instituições, fora das leis, fora do império, fora de tudo aquilo que manipula o ser humano. Um Jesus livre. É um Jesus, como diz o princípio do Evangelho de Marcos, o Jesus Filho de Deus que está em toda a parte. O Jesus Filho amado, como disse, como se ouviu no batizado dele. É o Jesus que realiza pelo poder do Espírito Santo, que é o sopro recriador de uma nova humanidade. É desse Jesus que se trata. E tratando agora do macro segundo ponto, o primeiro, quem é Jesus? O segundo, quem são esses que são enviados? O que é que eles deverão fazer depois de enviados? Jesus os envia de 2 em 2, uma tática impressionante e rica de sabedoria de ação. E Jesus os envia para dentro das culturas ali chamadas pagânicas, ímpias, excluídas tanto pela religião judaica dominante do templo, como pelo próprio Império Romano. É ali, naquele campo, onde pululam tantas ideias, as pessoas se conflitam, onde há a concentração do maior número de vencidos naquela região. É para lá que Jesus envia os seus discípulos, para mergulharem na cultura, nas diferenças, nas contradições, nas derrotas de um povo milenarmente explorado e derrotado por tantos outros dominadores. Ali, eles são chamados e enviados por Jesus para morar nas casas do povo, juntamente com o povo. Não andar de casa em casa, morando aqui, morando ali, mas habitar numa determinada casa de 2 em 2 para conhecer as pessoas, para conviver com as pessoas, para compartilhar da mesa das pessoas, para mergulhar o reino de Jesus, que tem a participação de homens e de mulheres na sua realização também, e não somente do Messias Jesus, mas esses apóstolos, estes discípulos e discípulas são enviados para também acontecer o reino de Deus, libertador, curador, dignificador, humanizador, para dentro das comunidades, para onde estes homens e estas mulheres, discípulos e discípulas, foram enviados. Para onde se tornaram apóstolos e apóstolas. Disso também não podemos abrir mãos de entender. Não foi para dentro de templos, repito aqui também nesta fase, não foi para dentro de academias, não foi para dentro de instituição dos poderosos, nada. Foi para o meio do povo, para dentro das suas casas. Isso tem que ser levado em conta para nos entendermos hoje como jesuânicos, como seguidores comprometidos com Jesus e não com fantasmagorias como as que se criam aí, se dizendo que elas são Jesus. E o que eles deveriam fazer lá? Eles receberam de Jesus não somente uma agenda de ação, uma orientação comportamental, como vocês leram aí, eu peço que leiam, não dá tempo de eu mencionar tudo dessa riqueza do Evangelho, talvez eu mencione em outro momento, como Jesus, inclusive, configurou neles e para eles um comportamento digno de quem se despoja, de quem se despe, de quem se desfaz de todas as armadilhas dos vencedores pela guerra e pela violência, para conviverem com o povo vencido e abatido por esses mesmos que praticam a barbárie no mundo. E o que eles deveriam fazer? Eles deveriam, e tinham poder para isso, expulsar os espíritos imundos.
Esta era uma tarefa absolutamente fundamental em relação à outra, com a qual concluiremos esta reflexão mais adiante. Expulsar os espíritos imundos. Não nos esqueçamos que aqui ainda vivemos, Marcos vive sob o bafejo da antiguidade. E na antiguidade se cria que o ser humano era habitado por espíritos de deuses que o comandavam. Espíritos que o comandavam para o bem e que o comandavam para o mal. Forças transcendentais à própria realidade cultural, à própria realidade conjuntural, à própria realidade econômica, social e cultural dos povos. Eram coisas que vinham de fora, como pensava Platão. Eram forças extraordinárias. Uma febre, por exemplo, era um espírito mau que fazia esquentar uma pessoa. Como entender febre naquela época, se não dessa forma? Como entender a cegueira de uma pessoa, se não alguém que apagou as luzes do espírito para não enxergar mais? Como entender uma pessoa que não caminha mais, que se torna coxa por uma determinada doença? E esta região era rica em doentes, aleijados inclusive pelas guerras. Como entender que uma pessoa para de caminhar se não um espírito que a trave e que a impeça de andar? Então Jesus disse agora, expulsem todos os espíritos maus. Isto é, reduz as pessoas à condição subhumana, à condição infeliz, à condição desgraçada, à condição de lascados, de derrotados. Expulsem tudo o que desgraça as pessoas. É isso. Ideias. Expulsem as ideias. As ideias que as pessoas têm sobre si mesmas. As ideias de desânimo. As ideias de escarapachamento no meio do sofrimento. Como disse Mateus, vinde a mim todos os que estáis cansados. Substituir esse cansaço, esse mal-estar, soprando, expulsando estas ideias que desanimam as pessoas. E no meio dos vencidos, dos empobrecidos, essas ideias são dominantes e são postas. Não nos esqueçamos do que refletimos aqui no domingo passado, de que o Evangelho de Marcos não se esquece de falar no poderio assassino de Herodes que matou João Batista. O Evangelho não se esquece de falar que mais tarde Herodes debochou de Jesus, dizendo que ele era um João o Batista ressuscitado. Não nos esqueçamos de que o Evangelho aqui menciona que as próprias sinagogas que foram construídas para serem espaços de construção, espaços de espiritualidade, espaços de contatos com as Sagradas Escrituras, se tornaram em delegacias de polícia, de perseguição a todos que aderissem ao reino de Deus aqui. Então haviam muitos espíritos maus a serem expulsos do meio desse povo, que esmagam este povo. Mas não era só isso. Isso já é bastante. Os discípulos apostolicizados partiam e pregaram que todos se convertessem. Aqui Marcos dá um salto à frente, os versículos 12 e 13, para dizer mais adiante: expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Então não basta só expulsar demônios, isto é, esta legião de deuses, de ideias, de divisões, das pessoas se machucando a si e as outras pessoas. É preciso que ela se converta. Por isso a pregação que é essencial. A pregação que não é só falação. A pregação que não é um púlpito numa sinagoga. A pregação que não é um ato litúrgico religioso somente no templo de Jerusalém. A pregação é a fala
explicativa, testemunhal do que ocorre com as pessoas que se convertem, que mudam de ideia, que mudam de comportamento, que se levantam, que se erguem, que passam a crer, que passam a ser pessoas novas diante do reino que chega, que se realiza também agora com a participação essencial destes discípulos e discípulas que se apostolizam pelo envio de Jesus. Esta pregação é o coroamento da expulsão dos espíritos maus e dos demônios. Esta pregação é aquela que muda as pessoas na sua forma de pensar, e não só de pensar, de agir. E não só de agir em torno das suas relações micro-universais, mas de agir no mundo como seres humanos, e veremos mais adiante que Marcos, fora desse texto aqui, mais adiante no capítulo 6, ele menciona o que aconteceu com esse povo, que saiu dos seus lugares e foi atrás dos discípulos que retornavam para se encontrar com Jesus. Foram ao encontro do próprio Jesus, se desinstalaram, se deslocaram, rebentaram com a sua paralisia social e humana. É isso que significa converter-se. Pregaram que todos se convertessem. Não é aquela coisa espetacular, não é aquela coisa de esmagar as pessoas para que elas recebam, quando esmagadas, acabadas, recebam Jesus. Não, se converter, metanoia é mudar tudo, de mentalidade e de concepção sobre si, sobre a vida, sobre o mundo. E entender que lá estava Jesus, que era preciso também complementar e aprofundar esta conversão no encontro com Ele, que ainda se detinha na outra margem do Lago da Galileia. Podemos atualizar isso falando de tantas experiências nossas. Para concluir, este Jesus precisa ser redescoberto hoje. Porque o Jesus das igrejas, de muitas das igrejas, a maioria das igrejas, é um Jesus mofado, é um Jesus carunchado, é um Jesus mal cheiroso, é um Jesus que precisa ser esfregado todos os dias para ser ilustrado e se aparentar às pessoas como uma coisa miraculosa. Esse Jesus não leva a nada. Esse Jesus, precisamos reencontrar com um Jesus que não é doutrina, fechado nas grades dos dogmas, mas um encontro com esse Jesus vivo, Jesus palestino, o Jesus dos vencidos, o Jesus dos sofridos, o Jesus dos paganizados, isto é, abandonados por todas as religiões que, quando se dirigem a eles, se dirigem para explorá-los. Precisamos redescobrir esse Jesus que chama e que envia. Precisamos redescobrir esse Jesus que, no encontro com os trabalhadores e trabalhadoras das margens do Lago da Galileia, nos ensina que a fé é ato, em primeiro lugar, descoberto pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras. Segundo, é preciso que sejamos apostolicizados, discipuladas, no sentido de que nos sintamos realizadores deste reino, nas vidas das pessoas, na bondade com as pessoas, na generosidade das relações, na capacidade de nos arrependermos quando erramos. É preciso sermos enviados a todo momento, não por instituições, não por igrejas, postos de combustível que alimentam velharias, carros velhos, experiências empoeiradas. É preciso que nos tornemos discípulos a discípulas de Jesus, apostolicizados, que se sentem enviados em todo momento, aqui e agora,
na transformação deste mundo da guerra, neste mundo dos destroçamentos, neste mundo das miserabilizações, nesse mundo de geração de mazelas. A pesquisa mostrou que no Brasil, somente no Brasil, há 38 milhões de pessoas em condições de rua, pessoas das mais estragadas possíveis, atingidas pelas drogas, atingidas pelo alto desmerecimento da vida, atingidas por doenças mentais, atingidas por bicheiras, atingidas pela fome. Quem é discípulo e quem é discípula de Jesus se conforma com isso e luta para mudar isso, porque o reino de Deus é mudança e mudança radical. Que assim seja conosco, meu irmão, minha irmã. Que nós nos reencontremos com Jesus palestino, com Jesus histórico e geográfico, com Jesus periférico, com Jesus dos vencidos, com Jesus que nos envia, que nos remete, que nos entrega para as missões, convivendo com as pessoas como as pessoas são. Amém.